ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho de ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. Olá, boa noite para você que acompanha o Novo aqui no Facebook. Eu sou o Luan Xavier e a gente está aqui para começar mais uma Hora da Frasqueira, o programa que toda segunda-feira vem aqui falar sobre o ABC Futebol Clube. Para você que já entrou, já peço que você compartilhe essa live na sua linha do tempo. Vá marcando seu amigo torcedor do ABC, porque hoje a gente vai falar sobre a greve que está acontecendo no ABC Futebol Clube. Os jogadores simplesmente não treinaram hoje e há ameaça de eles não entrarem em campo na próxima rodada. A gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje e eu já faço convite para que você deixe sua opinião nos comentários abaixo, que você marque seus amigos, compartilhe essa live na sua linha do tempo e responda, você é a favor ou contra esse movimento, né, dos jogadores, o movimento trabalhista dos jogadores? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, as razões que os jogadores tiveram e apresentaram para chegar a esse ponto, né? A gente já tem falado nos últimos programas que o ABC tem tido dificuldade com essa questão de pagar salário. Já foram muitos os recados e hoje foi tomada essa decisão mais enérgica e é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Quem esteve lá na coletiva onde foi anunciada essa decisão foi o Ícaro, está aqui do meu lado. Ícaro Carvalho, nosso repórter de esportes, foi lá com Franquet Marconi e acompanharam tudo sobre essa questão. Os jogadores falaram, a reunião aconteceu na sede do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Rio Grande do Norte, né, o SAFERN, presidido pelo Felipe Augusto, e enfim, muitas são as reclamações dos jogadores, não só a torcida, né, Ícaro? Isso. Muitas são as reclamações dos jogadores com a atual situação do ABC Futebol Clube. Ícaro, boa noite. Conta pra gente aí que história é essa de greve. O ABC tá em greve, existe esse negócio de greve no futebol. Conta aí pra gente aí. Boa noite, Luan. Boa noite o pessoal de casa que tá acompanhando a Hora da Frasqueira. Mais uma Hora da Frasqueira, segunda-feira. Toda segunda-feira estamos aqui. Pois é, se existe greve no futebol, existe. E é um caso inédito no futebol brasileiro, como destacou o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Norte, Felipe Augusto Leite. Ele afirmou que é uma decisão que nunca aconteceu no futebol brasileiro. Eu também não recordo. Eu me lembro de ameaças de greve por parte de jogadores, ameaçou que não ia entrar em campo, mas greve de fato eu não havia visto até então, na minha curta experiência, digamos assim, como espectador de futebol. Pois é, o ABC os jogadores deflagraram essa greve hoje, alegando atraso de salários, que não é nada escondido. Não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. A gente já sabia que o ABC tinha dificuldade com essa questão financeira há muito tempo, só que eu não sabia, Luan, para ser bem sincero, que a situação estava tão crítica. Tem jogadores que não recebem salário desde junho, quer dizer, 4 meses sem receber salário. Isso você tem que entrar em campo, você tem que jogar. Então é algo muito complicado, né? Tem essa faca de dois gumes, né? Você tem que representar o time, dar o suor, dar a camisa, vencer o jogo, mas também não está recebendo dinheiro, né? Então essa é uma situação bem complicada. Os jogadores alegaram que não receberam, inclusive, atrasos nas premiações do Campeonato Estadual, nas classificações da Copa do Brasil. A ABC passou o Ceilândia, passou o Audax. Foi até a terceira fase, né? Exatamente, quando caiu para o São Paulo. Não receberam essas premiações, segundo ele. Não estão recebendo auxílio moradia. Não estão recebendo auxílio alimentação. E é aí que foi a parte que, na minha opinião, foi a mais crítica. Tem jogadores com ameaça de ser despejados de suas casas, porque estão com atraso no pagamento. E tem jogadores, inclusive, que estão sem o crédito na padaria. Na padaria, em restaurante, em comércios. Ou seja, o jogador estava tendo que botar ali, ó, no prego, chamado no fiado, o famoso fiado, para ter ali a sua alimentação diária, suas coisas básicas, né? Então, quer dizer, a situação está muito complicada. Eles ameaçaram parar nessas 48 horas, deram 48 horas até que a situação se resolva, para que o clube quite salários, todos os salários. Pediram para que o clube quite todos os salários, e se isso não acontecer, uma nova assembleia será convocada
na quarta-feira para decidir, quem sabe, uma rescisão contratual coletiva. Essa rescisão, na verdade, é o que seria inédito, né? A gente até já acompanhou alguns movimentos grevistas, inclusive recentemente no Santa Cruz. Inclusive, o Felipe Augusto, né, que é o presidente do SAFERN, o Sindicato dos Jogadores do Rio Grande do Norte, ele também assumiu recentemente a presidência da Federação Nacional, a FENAPAF. Então, pela FENAPAF, ele até atuou lá em Pernambuco, nessa greve que houve do Santa Cruz. O Náutico passa por um problema muito semelhante, mas o que está sendo proposto hoje no ABC, né, que houve essa reunião hoje, é: caso o clube não pague salários ou não adiante alguma coisa, ou ainda não se pronuncie com algo, né, uma notícia um pouco melhor para os jogadores em termos de dinheiro, falando de forma mais clara, há a possibilidade de uma ação na justiça para que haja a rescisão coletiva. Isso, de fato, nunca houve no futebol brasileiro, pelo menos a gente não tem, e a própria FENAPAF, o sindicato local, ninguém tem notícia de ter havido algo nesse sentido. Todos os jogadores do clube pediram demissão de uma única vez por causa de questões trabalhistas, né? Então, seria uma vergonha para o ABC Futebol Clube. Eu tenho certeza que o torcedor que está nos acompanhando, Ícaro, sente essa vergonha. Afinal, é chato ver o seu time sendo alvo de uma celeuma dessa, com toda certeza. Esse assunto vai ser pauta amanhã de toda a imprensa nacional, já está sendo, na verdade. Afinal, principalmente se for colocada para frente essa história da rescisão coletiva, seria uma vergonha nacional para o ABC Futebol Clube. A gente sabe que isso não decorre de uma vontade deliberada da diretoria, não é questão de não tem vontade de pagar. A gente sabe que tem dificuldade de arrecadação, o dinheiro está entrando menos, tudo isso a gente leva em conta, porém a realidade existe. São trabalhadores que estão trabalhando sem receber o seu salário, né? E isso a gente, independente da paixão, independente do torcedor que tem crítica com jogador A, jogador B, há de convir, qualquer trabalhador sabe que é muito chato você trabalhar e chegar no fim do mês você não receber o seu salário. E é um pleito válido dos jogadores do ABC. Tem gente que acha que a forma de cobrar não é a melhor, tem gente que acha que poderia ser feito de outra forma, porém foi falado hoje nessa reunião que outras estratégias já foram tomadas. Já teve reunião interna, alguns jogadores foram diretamente até a diretoria cobrar, né, buscar uma posição. Nada disso deu jeito. Então essa foi uma decisão mais enérgica tomada pelo elenco. Havia 31 jogadores hoje, 31. Me corrija se eu estiver errado, o que dá a entender que é uma decisão não de um grupinho, para quem acha que é panelinha ou algo do tipo, mas todo o elenco do ABC abraçou essa causa e está brigando por isso aí. Como a gente, para quem está chegando agora, a gente está falando aqui sobre a greve que está acontecendo no ABC Futebol Clube. Os jogadores não treinaram hoje. Havia um treino marcado para hoje, não aconteceu esse treino. O interessante é que esse movimento grevista ele acontece logo após um suspiro que o ABC dá, né? O ABC jogou no sábado fora de casa, venceu o Náutico, que é concorrente direto, na briga contra o rebaixamento, deu aquele ânimozinho no torcedor, volta aquela autoestima, aquela coisa, até o torcedor que já tinha jogado a toalha, pelo menos, né, todo mundo gosta de ver o time ganhando, e aí logo na sequência, no primeiro dia de trabalho, após essa vitória, acontece esse movimento. Houve, com toda certeza isso foi acordado no vestiário, na concentração, WhatsApp, não sei como os jogadores se reuniram, e hoje houve uma reunião com o sindicato local, o sindicato dos jogadores, dos atletas profissionais de futebol do Rio Grande do Norte. E nessa reunião, logo após, teve uma coletiva de imprensa, e nessa coletiva foi colocada essa posição dos jogadores. Estão em greve, o ABC tem, pelo prazo que eles deram, 48 horas para ou pagar ou adiantar alguma coisa de pagamento. Se isso não acontecer, eles não jogam no sábado e também ameaçam uma rescisão coletiva, né? Entrar na justiça para que seja reincidido os contratos de trabalho de todos os jogadores do elenco. Alguém pode perguntar se isso é legal. O Ícaro vai falar já. Isso é legal, o jogador ele tem direito de fazer isso, né? A partir de um determinado tempo de atraso de salário, o jogador tem direito a não entrar em campo. A Lei Pelé fala disso, a gente vai falar sobre isso já. Deixa eu só mandar um abraço aqui especial para todo mundo que já está acompanhando a gente. O Rodrigo Ricardo,
o Luciano Jales, Jaime Oliveira, Robson Estevão, Larissa Cavalcante, o nosso jovem que está aqui de volta. Estava com muita saudade do jovem, estava no departamento médico esses dias, fiz uma cirurgia, precisei ficar fora de campo e tive a grata surpresa de chegar agora e encontrar o nosso jovem, o Lucas Jales. Com muita saudade de você, inclusive. Eu acredito. Ele foi até me pegar para me ajudar a subir a escada. Eu agradeço ao jovem. O Alisson Jules, só quem não tem culpa são os jogadores, ele está dizendo. Everton está aqui dizendo que o jovem estava chorando por mim, né? Sentindo. Que é isso. Antes de encontrar o jovem, não tem que encontrar outra pessoa. Né? Pois é, ainda bem que encontramos o jovem. Alexandre Isaac está aqui bravo com a ABC, a Breno Olívia. O André Aurélio está tirando onda com a América. Luciano Jales tem todo o direito de receber seu salário, falando do jogador. Sim. Agora, essa não é a forma correta de reivindicar, muito radical. Já pensou o jogador recebendo em dia, não render o suficiente e ter seu salário cortado por falta de rendimento? Eu discordo completamente. O clube é empregador, o clube tem todo o direito de mandar o camarada embora. Qualquer empresa, você tem direito de ter seu empregado, se você não está satisfeito, manda ele embora e acabou-se. Mas se você parar de pagar o salário de alguém, é totalmente, não tem explicação, não acho explicação em nada. André Aurélio, estão falando muita coisa, mas a situação não é isso tudo não. Também discordo do André Aurélio, né? Se você não pagar, não fizer nada nas próximas 48 horas, não vai ter time para jogar sábado. Então, eu acho que é grave. É uma situação grave, sim. O Antônio Carlos, esse comentarista é show, boa Ícaro. Temos que levantar o futebol potiguar. O Alexandre Isaac está aqui tirando onda com você. O André Aurélio está tirando onda com o Alexandre. Bonifácio Gouveia, boa noite, também acho. Luciano Pangaré, um abraço, Bonifácio, nosso amigo de muitas datas. O André Aurélio está tirando onda aqui. O Eduardo Santos, seria uma vergonha para o ABC? Isso já é uma vergonha. Renato Carvalho está aqui com a gente também. O Cristiano Andrade, tira Judas. Diego Campelo está assistindo com a gente. O Luciano está dizendo aqui que o Mogi já fez isso. Inclusive não entrar em campo pela Série C. Pois exatamente. O movimento grevista ele já aconteceu. Mogi, Santa Cruz. Eu não lembro se o Náutico chegou a fazer greve, mas já parou de treinar também. Já fez esse movimento grevistas para dia de treino. Mas o que seria inédito é justamente essa rescisão coletiva de contrato. Né? Isso aí realmente não se tem notícia. Robson Estevam está dizendo o seguinte: sou ABCdista, não apoio os jogadores do ABC fazer greve, mas a diretoria tem que tomar vergonha e pagar os salários dos jogadores. A Luzia Oliveira, não concordo com greve dos jogadores. Ícaro, pode ou não pode fazer greve? Olha, o jogador está submetido à CLT. Né? Como qualquer outro trabalhador. Como qualquer outro trabalhador, como nós, inclusive, nós como jornalistas. Então, o direito de greve é um direito de qualquer trabalhador brasileiro. E o jogador, ele, assim como qualquer outro empregado, ele tem esse direito sim de greve. E vou mais além, por lei, eu não lembro aqui o artigo, mas esse dado é verídico, os jogadores podem pedir rescisão contratual em casos de atrasos de mais de 3 meses de... É a Lei Pelé, né? Exatamente. A Lei Pelé diz isso. Quer dizer, vamos citar um exemplo aqui, Vitor Júnior está com 4 meses de salários atrasados, então ele pode pedir a rescisão contratual por justiça, é um direito dele. E essa questão de... Lembrando que essa rescisão, perdão, Ícaro, lhe cortar, mas não é só ter o direito de ir embora, não. A rescisão, o camarada recebe, a justiça vai obrigar o clube a pagar tudo que estava devendo e tudo que precisava pagar até o fim do contrato. Exatamente. Ou seja, se o camarada tivesse contrato até dezembro, seria os salários atrasados mais novembro e dezembro. Então, é um prejuízo muito maior para o clube. Né? É a rescisão por justa causa, né? Exato. É a demissão por justa causa. causa. Então, quer dizer, além do cara dele se demitir, entre aspas, ele vai ter direito a receber a parte posterior do que ele iria receber caso ele continuasse com um contrato ativo. E com relação a essa greve, para ser bem sincero, acredito que os jogadores do ABC, e aí não vou entrar no ponto se são jogadores ruins, são jogadores bons, são pernas de pau, não vou entrar nesse mérito, por mais que já tenha ouvido vários torcedores dizendo isso. E mas que a gente, em outros programas, já fez as devidas críticas, ninguém está aqui passando a mão em jogador nenhum. Ninguém. O jogador tem o direito, sim. Quem é que quer trabalhar de graça? Né? O ABC não é uma ONG. O ABC não é um conglomerado de voluntários. Né? O ABC é uma empresa privada
que tem os seus empregados assim como todo mundo. O Eduardo Santos está falando exatamente isso aqui, ó. Não vejo jogadores errados, mas sim uma empresa que não paga, os seus empregados. E não são só jogadores. Exato. Tem os funcionários do ABC, roupeiro, cozinheiro, massagista, assessoria de imprensa, motorista, Verdade. auxiliar administrativo. Então, é em todas as esferas que a gente está vendo isso. Não é só no departamento de futebol, é no departamento de recursos humanos também. E os jogadores têm sim o direito de fazer greve, por mais que estejam fazendo uma campanha muito, muito ruim na Série B, por mais que estejam... Enfim, né, tudo isso que a gente já sabe, eles têm esse direito de fazerem a greve, de protestarem, de cobrarem o seu salário. Afinal, eles trabalharam para receber. E eu digo mais, né, talvez um movimento desse dos motoristas, do pessoal da secretaria, do sócio, talvez não tivesse a repercussão que os jogadores vão conseguir. Talvez esse movimento dos jogadores ajude todo esse pessoal que ninguém conhece, né, que não está em evidência ali no dia a dia do clube. Então, precisa a gente pensar essa questão sem essa paixão, né, de o jogador está falando mal do clube, está expondo o clube. É uma situação chata, uma situação delicada e que precisa ser falada. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Antônio Júnior, está dizendo que o ABC é um clube endividado historicamente. O Bruno Reis, maior repórter de campo do Brasil, acaba mais bonito da televisão brasileira, lá do Esporte Interativo, nosso parceiro, está aqui também ligado com a gente, desejando que o ABC tenha dias melhores. O Luiz Neto, super apoio. Tem alguém disposto a trabalhar voluntariamente de gandula? Acho difícil. Jogador também tem contas para pagar. Concordo. Eu vou na opinião do Luiz Neto também. Kleber Santos, o meu ABC nunca passou uma vergonha tão grande. Até quando vamos ter essas múmias dirigindo o ABC? Vergonha, está chateado o Kleber Santos aqui com a diretoria, Larissa Cavalcante. Os jogadores têm todo o direito de reivindicar o atraso salarial, mas quando o time estava vindo só de derrota, eles não fizeram isso. Agora respirou e vem fazer isso com o time. Quer dizer, ela está falando aquela questão que a gente frisou, né? Quer dizer, o ABC ganhou uma partida, teoricamente melhorou o ambiente, justamente agora é que eles vêm cobrar isso. Você acha que isso foi proposital, que os caras estavam esperando exatamente isso? Vamos ganhar uma para a gente dar uma butada maior? Para meio que justificar esse pedido, né? Olha, para ser bem sincero, o que o Felipe Augusto falou é que esse pedido de greve já deveria ter sido feito desde a semana passada. E aí os jogadores... Antes do jogo com o Náutico, então, que fica claro. Antes do jogo contra o Guarani, para você ter uma ideia. Terça-feira passada, quando a gente estava aqui gravando a hora do América, né? A hora do Mecão. Enfim, ele falou isso. Não, mas os jogadores foram compreensivos a ponto de esperar mais um pouco para ver se resolvia a situação. O Judas Tadeu já estava ciente da questão da atraso salarial e tudo mais. Já havia tido diversos diálogos com a FENAPA, a Saferne, o Saferne, juntamente com a diretoria do ABC. E aí, interessante também que o Norton Rafael, nosso repórter aqui de esporte, nosso companheiro aqui da nossa editoria, entrevistou o Leonardo Arruda hoje pela manhã e afirmou que vários mecanismos estão sendo criados para sanar pelo menos um mês de salário. Pelo menos um mês na questão dos vencimentos dos jogadores. Seria justamente o que os jogadores pediram, né? Aquela coisa, aquela sinalização de que vai ser resolvida. Exatamente. Só que eles hoje foram bem claros, né? No sentido de que, tem que quitar tudo para a gente voltar a trabalhar, para a gente voltar a entrar em campo. Só que aí eu fiz o seguinte questionamento ao Felipe Augusto. Deixar bem claro também que o Felipe Augusto que foi o porta-voz de todos os jogadores. Nenhum jogador falou com a imprensa. Inclusive esse vídeo, né, a gente acompanhou toda a entrevista, todo o pronunciamento, na verdade, feito pelos jogadores através do Felipe Augusto. Foi ele que falou, como bem frisou aqui, o Ícaro. Exatamente. E esse vídeo está disponível na nossa página no Facebook. Assim que terminar essa live, você pode ir lá, que vai estar lá esse vídeo, né? Você pode conferir tudo o que ele falou, né? O que os jogadores falaram através dele, os motivos que eles estão dando. A gente está resumindo tudo aqui, mas se você tiver interesse, quiser ver todo esse vídeo, vai estar disponível na nossa página, facebook.com/Novo Jornal RN. Eu fiquei sabendo que você foi atrás do ABC depois dessa entrevista, desse pronunciamento. O que é que você encontrou por lá? Pois fomos eu e Franquier Marconi na saga de encontrar
Judas Tadeu, Leonardo Arruda, algum conselheiro, algum dirigente. E assim que chegamos lá, a resposta prontamente dada pela assessoria de imprensa foi que ninguém vai se pronunciar nesse momento. Que, enfim, a resposta é essa, ninguém vai se pronunciar nesse momento, talvez amanhã surja alguma coisa. Aquilo que eu te adiantei, que o Norton que o Leonardo Arruda está tentando encontrar mecanismos, né? Reunindo dirigentes, conselheiros, para meio que juntar uma grana ali, tentar levantar resolver uma cotinha. uma cotinha. E aí a solução de sempre do futebol potiguar, né? A gente Exato. sempre bate Junta nessa os tecla. conselheiros e vamos dar A dar gente uma sempre ajuda. bate nessa tecla que o clube sempre fica dependente da boa vontade dos chamados abnegados, aquelas pessoas que têm condição de, num momento desse, não todos merecendo, entendam, mas eu não acho justo que um clube da grandeza do ABC, com a história que tem o ABC, centenária, ficar dependendo de pessoas que amanhã podem não estar mais no clube, né? Todo mundo é passageiro, o clube é quem fica, e no nosso entendimento o ABC não merece ficar refém dessas pessoas, porque ninguém se engane também que quem coloca do seu dinheiro dentro do clube de futebol vai querer, nem que seja, mandar em alguma coisa. E aí é por isso que a gente vê tanta milacria acontecendo, tanto jogador tanta confusão, ruim sendo contratado, tanta confusão e tanto interesse político dentro do clube. Mas isso aí é um assunto para um outro momento. Deixa eu só passar aqui mais a participação da galera. Ana Suassuna, super apoio quem trabalha, tem que receber seu salário em dia. Está sendo favorável aqui ao movimento dos jogadores. O Kleber Santos, tomara que o ABC perca para o WO, para ir para a história. Joyce Haliani está aqui também acompanhando a gente. Eduardo Santos, ganhando ou perdendo, eles estão trabalhando. Essa é a questão. A gente concorda que o ABC é o pior time da Série B do Campeonato Brasileiro, afinal é o lanterna da competição. Vários jogadores, eu prefiro destacar os jogadores que se salvam, como na minha opinião o melhor que tinha no elenco já foi embora, que era o Bocão, né? Um destaque aí para o Tonhão. Eu gosto do Edson também, mas enfim, vou até parar por aí para não ser xingado, porque realmente a maioria do elenco a gente vai notar, a gente vai ter diferenças, vai ter falhas para apontar aqui durante a noite inteira. Não discordo, não nego isso, mas é exatamente isso que foi falado aqui. Os caras ganhando ou perdendo, né, o Eduardo Santos, eles estão ali trabalhando e como trabalhadores eles têm direito ao seu salário. Se o clube não quer, se o clube não gosta, se o torcedor não gosta, tudo bem, pega o cara, paga o que deve ao cara, manda ele embora. Lembrando que se o camarada é ruim, ele não veio parar no clube do nada, ele não chegou, colocou a chuteira, o calção, a camisa e disse, ei, eu vou jogar, e abre aí, me bota aí para jogar que eu vou jogar. Não, alguém foi atrás, alguém contratou, alguém indicou, alguém encheu a bola desse camarada na diretoria, no conselho, enfim, alguém é responsável pela vinda desse camarada para jogar. Se o camarada é ruim ou não, eu não boto tanta culpa nele, porque se ele é ruim ou bom, ele é ruim ou bom já de muito tempo, a culpa é de quem trouxe. Então é complicado pensar desse jeito. Muitas vezes é isso que algumas pessoas do clube querem fazer o torcedor pensar. A gente não está pagando porque o camarada é ruim. Isso não existe, pessoal. Se o camarada é ruim, manda o cara embora. Traz um bom. A culpa é de quem traz o ruim. Eduardo Santos, o Antônio Júnior está aqui ligado ainda com a gente, a Larissa Cavalcante, Diogo Alves, Neto Rodrigues, está certo os jogadores, mas é muito difícil a situação do ABC, não só do ABC, mas do futebol do estado. É verdade também, a gente lembra, como a gente já falou aqui, que não é só o ABC, o Náutico está passando pela mesma situação, o Santa Cruz está passando pela mesma situação. Inclusive no Santa Cruz foi preciso uma intervenção nacional da FENAPAF para fazer ali a ponte, né, entre os jogadores, inclusive o Grafite, capitão do Santa Cruz, né, está lá liderando esse movimento de jogadores. Teve até um princípio de confusão com a torcida foi lá no Arruda, quis quebrar, falar com os jogadores de uma forma mais enérgica. O Grafite foi lá, colocou sua cara a tapa, falou com os torcedores e revelou inclusive que tem jogador indo para o Arruda a pé, porque não tem dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus para ir treinar. Então é uma situação que realmente não é só do ABC Futebol Clube, mas nem por isso a gente vai deixar de expor e de falar a situação, né? Elia Júnior está aqui também ligado com a gente, a minha tia Ceissa está entrando aqui também na live. O Elia já está aqui contando novidades de família, mandando um abraço, aquele abraço, meu velho.
Heloísa também está ligada aqui com a gente. Enfim, para quem chegou agora e não ouviu no início, além dessa greve, a situação mais grave, né, o que seria mais grave, é justamente uma possível ação para rescisão coletiva de trabalho. O que é isso? Resumindo, jogadores estão dizendo que se o ABC não pagar ou um mês, ou eles querem tudo, mas eu acredito que se entrar alguma coisa, eles mudam de ideia. Enfim, estão dizendo que se o ABC não pagar o que deve, os jogadores vão para a justiça pedir a rescisão coletiva. O que é que isso acarreta? Se a justiça der favorável, o parecer favorável aos jogadores, o clube tem que rescindir o salário de todo mundo, como se estivesse demitindo todo mundo sem justa causa, e aí tem que pagar tudo que deve para trás e para frentemente, multa, enfim, tudo que se deve até hoje vai ter que ser pago de uma vez só, e aí não precisa, eu acho que o torcedor é inteligente o suficiente para saber que o clube, como não tem esse dinheiro em caixa, vai ter que dar um jeito de pagar, e esse jeito quase sempre, como a gente já viu acontecer muito no América Futebol Clube, envolve mexer no patrimônio do clube, e aí sim seria uma desgraça total. A gente não está dizendo que isso vai acontecer, mas é o que se pede, né? Se for levada para frente essa ação coletiva, é uma das possibilidades. A gente já falou aqui que isso é direito dos jogadores, a Lei Pelé resguarda os jogadores nesse sentido. A partir de 2 meses de salário, ele já tem direito a não trabalhar, ou seja, não jogar, não treinar, e a partir de 3 meses eles podem pedir a rescisão contratual. Não são todos os jogadores que estão há 3 meses, né? Tem gente que chegou mês passado, há 2 meses. Quem está sofrendo mais é quem está mais antigo. Há mais tempo. Né? Tem gente que não recebe bicho desde o estadual. Copa do Brasil, o Ícaro falou que aquelas premiações que o ABC recebe por passagem de fase, muitas delas não foram repassadas aos jogadores. Isso foi falado hoje. E tudo isso está sendo cobrado. Para piorar tudo isso, né, ainda nessa esfera da Justiça do Trabalho, o ABC sofreu uma outra baixa nas contas, que foi uma ação que o ABC perdeu para o NEM. Alguém lembra do NEM, volante do ABC? Pois é, o ABC foi condenado a pagar R$120 mil ao NEM, uma ação trabalhista, né, envolvia direitos de imagem. Ele pediu um valor bem maior, acho que quase R$400 mil ele estava pedindo por indenização. O ABC deixou de pagar uma série de coisas ao NEM e ele pediu esse valor de quase 390 e poucos mil reais. A Justiça concedeu 120 mil, ou seja, além desse dinheiro que vai ter que tirar do bolso para pagar aos jogadores de agora, o ABC foi condenado aí a pagar essa quantia de 120 mil ao NEM. É só problema, né? É um mar que parece cada vez ficar mais fundo, né? Quando alguém acha que não pode ficar pior, é aquela história, né? Pois é. Sempre pode. Isso foi interessante, que eu fiquei de plantão no jogo do ABC e Náutico, e assim eu termino meu texto da seguinte forma: a vitória do ABC em cima do Náutico pode deixar os dias mais tranquilos no clube da Rota do Sol. Afinal, uma vitória depois de 4 meses sem vencer fora de casa, e vitória deixa todo mundo esperava, né? As coisas tranquilas. Quando a gente chega na segunda-feira, 8 horas da manhã, banho de água fria. O banho de água fria, a gente fica sabendo de todas essas notícias, comunicado da Safern, entrevista coletiva, enfim. O ABC precisa se desdobrar ao máximo para arrumar esse dinheiro o mais rápido possível. Não sei como isso vai acontecer, para ser bem sincero, muito provavelmente vai ser com essa questão dos abnegados. Mas tem essa questão do NEM também, justamente pior ainda mais, né? Essa ação foi deflagrada na sexta-feira. Dos 120 mil, 105 são relacionados a direitos de imagem e 15 de uma indenização, de que o ABC teria abandonado o jogador no momento em que ele se machucou. Então, ele pede a indenização por danos morais, né? Exatamente. Ele alega que o ABC não prestou assistência, enfim, ele estava machucado, o ABC não prestou assistência e também não cumpriu, né? Ele cobrava, o ABC não dava retorno e por isso ele pediu essa indenização. Ele ganhava 30 mil de salário e pedia, o valor que ele pediu era correspondente a 13 vezes o salário, 390 mil. Como a gente já falou, foi concedido essa condenação de 120 mil para o clube. Um terço mais ou menos. Mais ou menos. E o interessante também
do caso da greve do ABC, para salientar, é que essa questão de diálogo entre diretoria e sindicato dos jogadores, o sindicato está aberto à conversa. Foi o que o Felipe Augusto falou. Digamos que o clube chegue com uma proposta de, olha, a gente vai quitar um mês agora e semana que vem a gente quita outro mês, porque a gente está passando por isso e isso aqui, a gente precisa entrar em campo. O ABC, enfim, o sindicato está aberto, né? É uma decisão inédita, é uma decisão grave, é uma decisão forte, mas o sindicato não fecha as portas para o diálogo, né? E eu vim até comentando isso com o Franquier, não entendo por que o clube se fecha nesse momento, sabe? Não se pronuncia a partir do momento em que os jogadores deflagram essa greve. Não, ninguém vai se pronunciar nesse momento. Acho que tem, até de questão de calçar a sandália da humildade e dizer, olha, realmente nós estamos passando por isso, isso e isso. A crise é grave, é de conhecimento de todos, nós estamos sem dinheiro, está acontecendo isso, mas estamos fazendo o máximo para resolver, né? E o ABC simplesmente não deu uma satisfação, né? Esperamos que amanhã o clube venha a público para publicar alguma coisa, ou falar, enfim, dizer que vai conseguir o dinheiro. É o que a gente torce, né? Não é que a gente seja ABCdista ou americano, mas é o futebol do nosso estado, né, que está em jogo. E é chato, né? Uma situação chata, a gente sabe disso. É chato para todos os lados, é chato para o ABC, está tendo sua imagem arranhada, né? O ABC, enquanto clube, enquanto dono de uma torcida imensa, de uma tradição gigante, está tendo sua imagem arranhada por alguns erros do presente. É chato para os atletas, muito chato para os atletas, que são trabalhadores acima de qualquer coisa, independente de ser bom ou não, dentro de campo, são trabalhadores que estão sem receber. Enfim, é chato para todo mundo. Mas nem só disso viu o ABC também, né? O ABC, como a gente já falou, foi a campo no fim de semana, venceu o Náutico lá no Lacerdão, em Caruaru. O Náutico está mandando alguns jogos lá. Vou pedir para o jovem colocar na tela, desde o iniciozinho aí, jovem, o vídeo dos melhores momentos dessa partida. O ABC saiu vencedor, né, no placar de 2-1. O clube não ganhava fora de casa desde 16 de junho. A última vitória do ABC fora de casa tinha sido contra o Goiás, né, lá no Serra Dourada. O clube também venceu pelo mesmo placar de 2-1. Interessante que o ABC sábado, ao contrário do que acontecia, né, alguns jogos, o ABC mostrou-se com aquele famoso poder de reação que a gente pedia e falava aqui há tanto tempo. Foi um jogo em que, se fosse, sei lá, 5, 6 rodadas atrás, podia trazer uma esperança maior, né, de uma reversão desse resultado, desse cenário, porque o ABC se postou bem em campo, foi dominador do jogo absoluto, né? Os gols foram do Tonhão e do Lucas Coelho, a gente está vendo aí na tela os melhores momentos. O ABC mandou no jogo, o ABC fez uma boa partida, não vou dizer que sobrou também, mas fez uma boa partida, como há muito a gente não via. A gente sempre comentava aqui que o ABC mostrava entrega em vários jogos do ABC, inclusive dentro de casa, que o ABC saiu perdedor, o ABC mostrava entrega, mas vacilava em coisas bestas. Por exemplo, o famoso gol nos últimos 5 minutos de jogo, ou no primeiro ou no segundo tempo. A maioria das derrotas do ABC, o ABC levou gol nos últimos minutos de cada um dos tempos. E isso nos levava a crer, a gente sempre dizia, poxa, o ABC até que às vezes mostra vontade, a gente vê alguns jogadores dando suor, mas não tem aquele poder de reação. Esse jogo agora, de sábado, foi diferente. Na minha visão, o ABC teve, né, acabou, o Náutico conseguiu descontar com um gol de pênalti, né? O Roberto Fernandes está aí, é o treinador da equipe do Náutico, velho, conhecido da torcida do ABC, do torcedor potiguar, mas enfim, nesse jogo o ABC mostrou aquele poder de reação. Eu só não sei se esse poder de reação ele veio aparecer já, não vou nem dizer no apagar das luzes, eu vou dizer na ausência total de holofote, de lâmpada, das portas no fechamento das portas, quando o porteiro já está passando ferrolho da Série B. Você acha, Ícaro, que o torcedor deve ter algum motivo ainda para buscar esperança lá daquela unha encravada? Não vou nem dizer do último fio de cabelo, lá daquela unhazinha encravada, e buscar esperança de alguma coisa ainda, ou já deu? Olha, Luan, primeiro a gente tem que saber se o clube vai entrar em campo, né? No próximo sábado.
Para ser bem sincero, acredito que isso vai acontecer. Acredito que a diretoria até lá vai conseguir resolver a situação, vai conseguir entrar num diálogo com os jogadores. Eu espero que isso aconteça. Eu acho que isso é mais um alerta, né? Tem uma expressão para isso, né? Um ultimato. Um ultimato, Isso aqui, pronto. E lembrar, né, para o torcedor, mais uma vez, isso com toda certeza. E a gente já ouviu de jogadores, de pessoas nos bastidores, já teve várias, né, já foi feita uma série de tentativas em outros meios, né? A conversa individual, um jogador que é liderança no grupo, uma comissão de jogadores, enfim, várias tentativas já foram feitas. O que está sendo isso desde o campeonato estadual. Eu vou até pedir perdão se algum colega tentar negar, né, algum mais apaixonado, tentar negar, realmente é muita inocência, mas desde o campeonato estadual a gente acompanha esse tipo de tratativa. Essa é algo mais enérgico. Afinal, os caras estão vendo também o seguinte, o campeonato está acabando. Né? Quem estava desde o início tinha tempo aí de ir cobrando, agora o campeonato está acabando, então é mais aquela estratégia de, ei, se liguem aí, a gente vai levar o caso para frente, a gente vai jogar a luz em cima dos fatos, para ver se chama atenção, né? E muito provavelmente esses jogadores aí não vão ficar para o ano que vem. Exatamente. Um elenco que está sendo tão criticado, né, que está fazendo uma campanha pífia nessa Série B, para não usar outro adjetivo, mas boa parte desse elenco aí não vai ficar. Alguns destaques ou outro que vão permanecer para tentar reerguer o clube. Alguns com certeza já estão de olho em outras possibilidades para Campeonato Paulista, campeonatos estaduais aqui pelo Nordeste, com toda certeza já tem gente de olho para onde vai e não quer ir também de mãos abanando, né? Exatamente. E sobre a pergunta anterior, se ainda dá para o ABC, se o torcedor pode acreditar, é o seguinte, o ABC vem de 3 partidas sem derrota, venceu o Boa Esporte, empatou com o Guarani e venceu agora o Náutico. Faltam 7 jogos, se o ABC vencer 6, ele chega a 43 pontos. Quer dizer, se ele vencer 90% dos jogos, ele vai chegar àquela pontuação ali razoável. Olha, e 43 é justamente a menor pontuação. Exato. Que um clube conseguiu permanecer, né? Isso foi o Icasa em 2003. Não, o Icasa chegou a cair com 47. Ah, perdão, o Icasa caiu com 47, perdão. 43 é o mínimo, não recordo agora quem foi, mas é o mínimo de pontos que um clube já conseguiu ficar na Série B. E aí eu penso da seguinte maneira, faltam 7 jogos, o ABC precisa vencer 6, o clube, querendo ou não, deu uma melhorada nos últimos jogos, principalmente no último jogo, que apresentou uma postura bem segura. Para ser bem sincero, eu estava me surpreendendo ao ver o jogo do ABC. O primeiro tempo do ABC foi muito intenso. O segundo que foi fraco das duas equipes. O Náutico empatou com 5 minutos do segundo tempo, gol de pênalti. Mas, enfim, o ABC soube segurar o Náutico e quando foi ao ataque foi muito bem. Levou perigo ao goleiro do Náutico, o goleiro Jefferson, e conseguiu a virada nos minutos finais. E aí eu penso da seguinte maneira, se faltam esses jogos para vencer, esses 6 jogos, a diretoria tem que vender isso para o torcedor. Claro, não enganar, não iludir, mas pessoal, ainda dá. Ainda temos chances matemáticas de permanecer na segunda divisão, embora eu não acredite. Mas pelo menos para terminar de uma campanha mais digna, vai enfrentar o Londrina em casa agora. São 2 jogos seguidos em casa. Então, torcedor, querendo ou não, ainda pode acreditar. Mesmo com 99,9% de chance de rebaixamento. Eu particularmente acredito que não dá mais para o ABC. Acredito que a meta é somar o máximo de pontos possíveis para não ficar com aquela campanha feia, com poucos pontos, mas enfim, querendo ou não, ainda dá para o ABC. Vamos ver aí o que é que vai acontecer com o Londrina no próximo sábado, que está lá na parte de cima da tabela, está brigando pelo acesso, né? O time que é treinado pelo Cláudio Tencati, treinador mais longevo do futebol brasileiro, foi campeão inclusive recentemente da Primeira Liga, em cima do Atlético Mineiro nos pênaltis. Então, para fechar o ano de 2017 com a cereja do bolo, digamos assim, o clube do Paraná quer o acesso. E aí vem com tudo para cima do ABC para conseguir os 3 pontos. E, enfim, é basicamente isso. Vamos ver se o ABC
consegue repetir as boas atuações de ultimamente. Pois é, até para terminar 2017 com uma promessa, né, uma esperança de que 2018 seja melhor. Para a gente terminar aqui, só mandar um abraço para o João da Silva, está participando, o Norton Rafael está ligado aqui com a gente, Sandro Dias, o Rodrigo Rodrigues está aqui pedindo um abraço para Sandra Lucena, que segundo ele é a ABCdista roxa. O Arlindo Santos está dizendo, o jogador é um profissional como outro qualquer, trabalha para receber. Malu Zilma, sim, né, respondendo a pergunta do título da live, concorda com o movimento, porque todo trabalhador precisa receber seu salário. A gente, obviamente, vai continuar acompanhando essa situação, né? Uma situação nova, uma situação drástica, enérgica no futebol potiguar, no ABC Futebol Clube, e toda e qualquer novidade se acompanha nos nossos canais digitais, né? O nosso site, novonoticias.com, e nas nossas redes sociais, @novojornalRN. Lembrando que assim que terminar essa live, você pode ir na nossa página aqui no Facebook e conferir como é que foi esse pronunciamento dos jogadores. Foi feito lá no Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Rio Grande do Norte, através do Felipe Augusto, que é o presidente do sindicato, né, do SAFERN, e você pode conferir como é que foi tudo isso, o que é que os jogadores falaram, o que é que foi perguntado, os motivos que eles estão alegando para terem chegado a esse momento de decidir não treinar. Lembrando, não teve treino hoje e amanhã não deve ter treino, a não ser que o ABC prometa algo ou pague algo, né? E esse algo a gente sabe obviamente que é justamente salário atrasado. Wagner Carvalho está dizendo que para tudo existe uma solução, concordo. O Clebson Santos está criticando aqui o Tadeu. Wagner Carvalho está dando parabéns pelo programa. O Ednei Lucas também está ligado com a gente, dando parabéns pelo programa. Um abraço a todo mundo que está ligado com a gente. A gente fica muito feliz de fazer isso aqui, porque é um programa para você, como a gente sempre fala, é para você do seu jeito. Você que dá a pauta. Todo tema que a gente escolhe aqui no início do programa é de acordo com o que os torcedores vão falando com a gente durante o dia, no WhatsApp. A gente tem o WhatsApp do Novo, no Instagram, no Facebook, o pessoal sempre entra, manda uma mensagem, comenta, de acordo com esse apanhado geral a gente monta aqui a pauta do nosso programa e é sempre assim, você vai falando, a gente vai respondendo tudo sem frescura, diretamente, sem arrudeio. José Everton Bruno está dizendo aqui, sou fã dessa dupla, show de bola. Ressaltar que esse cara aí é muito meu amigo. É? Ele vai entender, ele é meu amigo, José Ele é seu Everton. amigo, né? Legal, legal. Chama ele para cá para a gente bater um papo. Está convidado para vir aqui na redação. Aliás, todo mundo, vocês aí, quem quiser conhecer aqui a redação do Novo, só mandar uma mensagem para a gente, vem aqui, ver como é que a gente trabalha aqui, nossa estrutura de trabalho, acompanhar Hora da Frasqueira, participar aqui com a gente, por que não, falar sobre o ABC Futebol Clube, que eu tenho certeza que é disso que o torcedor do ABC gosta, né? Falar da sua paixão e torcer para que o ABC viva dias melhores, não é isso? Exatamente, vamos torcer aí por dias menos sombrios para o clube da Rota do Sol e ver como é que o clube se sai dentro de campo no próximo sábado. Ficar acompanhando dentro e fora de campo, trazendo tudo para o torcedor do ABC. E lembrando que segunda-feira a gente está de volta. Se você quiser mandar mensagem para a gente, participar com a gente e receber notícias, né? A gente foi o primeiro veículo de comunicação do país a enviar notícias através do WhatsApp. A gente tem um serviço aqui chamado Novo WhatsApp. A gente manda notícia através do WhatsApp várias vezes ao dia. A gente já tem mais de 16 mil pessoas cadastradas que recebem todos os dias notícias atualizadas, feitas aqui, apuradas pela nossa equipe, diretamente no seu celular. Basta você adicionar aí na sua lista de contatos o número 99113-3526. Eu vou repetir para dar tempo você anotar. 99113-3526. É o Novo WhatsApp. Marca aí, adiciona na sua agenda, manda uma mensagem para a gente pedindo para ser cadastrado, diz, assisti a Hora da Frasqueira, quero ser cadastrado no Novo WhatsApp. A gente vai te cadastrar, você vai ficar recebendo as principais notícias do dia de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil, do mundo, da Bahia, de todo lugar que você queira, diretamente no seu celular, sem pagar nada por isso. Não vai ficar mais caindo nas pegadinhas do grupo da família, nem nessas notícias no Face. Confie na gente, confie no Novo, que aqui é tudo para você do seu jeito. Fique ligado com a gente, qualquer novidade sobre o ABC, a gente vai estar dando no nosso site, novonoticias.com, e acompanhe também a gente nas redes sociais, @novojornalRN, no Facebook, no Instagram, Twitter, Periscope, WhatsApp, YouTube, qualquer lugar que você queira, a gente vai estar lá levando informação para você, beleza? E segunda-feira a gente está de volta, né? Estaremos de volta aqui comentando todos os desdobramentos
da greve, do jogo do ABC contra o Londrina, enfim. Esperamos trazer boas notícias para o torcedor ABCdista. Esperamos com melhores notícias, né? Antes Melhores de encerrar, notícias. mandar o abraço aqui para o Daniel Moura, é o Didi, mora lá em Goianinha, parabéns pelo programa. O Wagner tá Wagner pedindo... Carvalho já está falando aí no WhatsApp com a gente, show de bola. Raimundo Demétrio também, gente, o que danado essa diretoria está fazendo. Pois é, continua participando com a gente. Segunda-feira a gente está de volta às 19 horas, Hora da Frasqueira, o programa que é feito para o torcedor do ABC e pelo torcedor do ABC. Aqui quem manda é você, e é por isso que a gente vai estar de volta aqui, segunda-feira, na página do Novo, facebook.com/Novo Jornal RN. Tenham todos uma boa semana e que seja uma semana de notícias melhores para todo mundo. Beleza? Exatamente. Valeu, até a próxima. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações.